Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Sarmento Zacarias e estamos dando continuidade às nossas aulas de programação em Java, onde estamos desenvolvendo um aplicativo de troca de mensagens. Na aula anterior, nós criamos o nosso banco de dados com MySQL, então hoje vamos começar a fazer o uso desse banco de dados. O que quero dizer é que vamos começar a fazer as primeiras inserções, os primeiros selects, ok? Vamos começar a inserir os dados no banco de dados e vamos começar a buscar esses dados, ok? Então eu tenho aqui no nosso diagrama uma apresentação com um parâmetro diferente. Nós vimos que o cliente faz uma request para o servidor responde e dá uma resposta, certo? Então, sempre que o cliente estiver a mandar uma mensagem ou fazer um cadastro, ele estará, na verdade, fazendo um insert no banco de dados, ok? E sempre que o servidor envia esses dados para o cliente, ele estará fazendo um select. Então, esses dois comandos ou essas duas sintaxes do SQL, que são o insert e o select, são os que a gente vai, são os que a gente vai mais usar, vamos mais usar nesse nosso projeto, ok? Nós também usaremos o delete, sim, o delete nós poderemos usar para deletar algumas mensagens e também usaremos o update, ok? Para atualizarmos as mensagens, ok? Então, vamos agora ao NetBeans, mãos à obra. Bem, eu já estou aqui no NetBeans, especificamente onde a gente deixou a nossa última aula. Então, o que nós vamos fazer agora? Primeiramente é testar o que nós fizemos na última aula. Nós criamos, nós colocamos uma thread no nosso servidor, o que significa que agora ele tem multiprocessamento. Sempre que um cliente vir, o servidor sempre vai aparecer, como é que se diz, indiferente, ok? Quando ele entra a partir daqui do thread para baixo, é como se esse processamento fosse somente para aquele cliente. Sempre que um novo cliente vir, esta parte vai estar intacta. Então nós usamos o thread para isso, para ele dar um multiprocessamento. Para quando chegar uma nova atividade, ele identificar como somente uma atividade à parte, ok? Para ele não alterar a atividade, por exemplo. Então vamos aqui fazer o teste. O que nós fizemos aqui? Primeiramente, nós criamos nosso primeiro serviço com o código 1000, vamos chamar de código, em que o cliente tem que fazer um login aqui. Então, o que ele tem que fazer? Ele envia os dados do usuário, que são o usuário e senha. Depois aqui nós vamos colocar o nosso código do banco de dados, em que ele vai fazer a verificação no banco de dados e depois ele vai devolver para o cliente através deste comando aqui. Vejam que ele fez um flash, eu expliquei nas aulas anteriores, que o flash serve para enviar, ok? Para terminar, depois de nós recebermos os dados do socket, a gente transforma em byte, a gente escreve no output stream e depois ele termina enviando através do socket, ok? Então vamos fazer um teste aqui. Primeiramente vamos correr o servidor. Ok, o servidor está correndo, agora vou correr o cliente, ok? Vou correr o cliente e vou fazer o login. Corri aqui o cliente, vou para a primeira opção. Vou dar um teste, por exemplo, um teste 1. Aí uma senha qualquer. Ok, ela aqui não nos deu nenhuma informação ainda, porque nós não colocamos esse código no cliente. Se eu for a viver aqui, ok, não aconteceu nada. O que significa que a nossa thread não está a funcionar ainda. O cliente, se aqui não deu nenhum erro, quer dizer que o socket chegou, ok? O socket chegou, mas como posso dizer, o servidor ainda não recebeu esse socket. Então tem algum problema. Então vamos corrigir. Já funcionava antes da thread, então alguma coisa se passa com a thread, deixa-me ver aqui. Ok, faltou-me iniciar ou correr essa thread, ok? Aqui é com start. E aqui, faltava um start aqui. Ok, não, sem nenhum erro. Vou iniciar de novo o servidor. Agora o cliente. Vou dar um usuário qualquer. Ok, ele já nos deu aqui um erro. É necessário também conhecer as exceções, isso vai se conhecendo com o tempo. Esta exceção aqui, Number Format Exception, quer dizer que eu tentei converter uma string para int, ok? Como pode dizer aqui, for input string. O que significa que esta string ou estava mal informada, tinha uma letra lá dentro, ou estava vazia, ok? Então, para isso, então, o que eu vou fazer? Venho aqui no cliente, mas vamos ver se está aqui. No servidor, pelo menos, já chegou, o socket chegou. No servidor já está tudo bem. Então, vou fechar aqui.
ok? E vou para o cliente. Então, o que está a acontecer? Lembram que no princípio, quando a gente criou o nosso primeiro socket, eu acho que ainda tenho aqui, quando a gente criou o nosso primeiro socket, na mensagem a gente deu um trim para cortar as partes vazias. Então, nós temos que fazer a mesma coisa aqui no sign up. Aqui onde ele recebe, cadê a parte do login? Imagina assim, é aqui, é aqui. Então o que eu vou fazer é dar um trim aqui. Ok, tá certo. Então vamos fazer um outro teste para confirmar. Já corri o servidor, agora vou correr o cliente. Ok, tá aqui login inválido. Por que login inválido? Porque aqui no servidor eu enviei, tá vendo? Ele recebe, né? Consegue receber, mas depois eu enviei o 0. Então, aqui no cliente eu disse que se o ID, ou seja, se a resposta do servidor for 0 ou for maior que 0, então quer dizer que está correto. Mas se for menor que 0, o login vai ser inválido. Então, podemos fazer também algo aqui para poderem ver ou para testarmos se realmente esse valor está vindo do servidor. Nós podemos fazer isto aqui e vamos somente imprimir aqui o ID, ok? Vamos imprimir aqui o ID. Então, vou mudar aqui para, por exemplo, sei lá, um número qualquer só para a gente ver. Está aqui 45556. Vou fechar o servidor. Sempre que a gente modificar o servidor, será necessário a gente fechar e correr de novo, ok? Aqui. E o cliente agora. Está aqui, sign up. Qualquer, está aqui. 4556 quer dizer que agora nós estamos a conseguir fazer o login e o servidor está nos enviar uma informação diferente. Então, esta informação agora vai variar de acordo com o login no banco de dados. Se no banco de dados o login estiver válido, quer dizer que lá o cliente vai ter um ID. É claro que esse ID sempre vai ser maior que 0, porque no banco de dados um ID nunca é 0. Ou tem que ser maior que 0, né? Ou 1, ou qualquer coisa maior que 0, mas nunca é menor que 0, nem o próprio 0. Então quer dizer que se for 0, login inválido. Se for maior que 0, o login será válido. Ok? Então vou fechar aqui. Agora vamos dar continuidade ao nosso código, que será para podermos fazer o login através do banco de dados. Mas o que eu percebo agora é que nós somente poderemos fazer o login se tiver um dado inserido lá. Então, o que nós vamos fazer, dessa mesma maneira que a gente conseguiu enviar esses dados aqui para o servidor, nós teremos que fazer criar esse mesmo processo para o sign up, né? Como podem ver, até eu que já está a funcionar aqui, já está a acontecer, mas eu vou colocar aqui um serviço diferente que é o 1001. Como podem ver aqui para o sign up, está aqui, é o 1001, está aqui, é o 1001. Então vamos ver se funciona para o 1001. Vou colocar um número diferente para ver se este funciona. Tá aqui, sign up. Vou dar um nome, telefone, sei lá, e-mail, endereço, senha. Ok? Ele não. Ok, aqui deu um certo erro. Cliente conectado, mas ele não conseguiu fazer a conversão. Que não conseguiu fazer a conversão de string para o modelo user. Quer dizer que há um probleminha, qual é esse probleminha? Vamos aqui ver. O user, coisa, então seria para string. Se for para string, quer dizer que o problema pode estar aqui. Ok? Esse user aqui, este user, na verdade, é o user que nós criamos como o user para o cliente fazer o login. Então, mas o user que nós queremos aqui seria este, o usuário. Foi por isso que ele não conseguiu fazer esse cast, ok? Vamos testar mais uma vez. Tomara que seja isso, né? O problema. Tomara que fosse esse o problema. Mas ok, aqui. Ok. Aqui, sign up, nome, telefone, endereço, senha. Ok, cliente conectado, mas ele não nos trouxe de volta a mensagem. Por quê? Porque, ok, eu não imprimi a mensagem ainda, mas já não está nos dar um erro, mas eu não imprimi a mensagem ainda. Ok, está aqui. Eu somente envio a mensagem. Eu consigo enviar esse meu request, mas ainda não tenho a recepção da mensagem. Então o que eu vou fazer é a mesmíssima coisa que eu fiz aqui. Pegar um response, farei isto até
Aqui, vou apagar este, coloco aqui. Ok. Mensagem do servidor. Ok, ainda falta outra parte, que é esta parte, que é onde recebe, né, com o input stream. Já disse que o input é para receber, o output é para enviar. Então nós queremos esta parte também. Vou copiar. Ok, aqui. Então basicamente ele já consegue receber, mas esta parte não é necessária, né? Ok, não é necessária. Que eu vou dizer que se eu conseguir, ok, não é necessário. Por enquanto a gente quer somente fazer o teste. Que vamos ver se o que ele vai imprimir aqui é o que está vindo do servidor, ok? Agora o cliente. Sign up. Um nome, um telefone, um e-mail, um endereço, uma senha e pronto, está aqui. Agora já conseguimos ver que agora realmente está a chegar para o servidor e o servidor está a passar e está a conseguir enviar esses dados, ok? Então, depois que a gente conseguir fazer um cadastro de um usuário, ele tem que nos levar ao login automaticamente, certo? Para o cliente poder experimentar o seu login. Então, o que eu vou colocar aqui, somente vai ser o response, ok? Response, pode ser o ID ou pode, como é que eu vou colocar, já que não se trata mais de ID, depois de ser response, eu vou deixar aqui como response somente, ok? Vou tirar esta parte. Ok, vamos começar agora com o banco de dados, ok? Então, aqui no controller agora vamos criar um outro pacote que somente servirá para a gente conseguir fazer a manipulação do banco de dados. Então, vou criar em um novo pacote. Eu posso chamar aqui, não aqui, vou criar aqui neste, né? Primeiramente, eu vou criar um pacote para conexão. Chamar aqui connection, para ter a conexão do banco de dados. Depois, eu vou criar um outro pacote, aqui mesmo no controller, que vai ter o nosso DAO. DAO é onde a gente faz a manipulação do banco de dados, o nosso DAO, ok? Então, primeiramente, vamos criar uma classe para conexão. É sempre necessário ter uma conexão. Então, vou chamar aqui de sei lá, conectar, exatamente, conectar. Porque se eu denominar connection, eu já tenho essa experiência que connection já é uma classe. Temos uma classe no MySQL, né, na conexão do MySQL do Java, chamado connection. Então isso pode vir a complicar às vezes. Então o que vamos fazer aqui dentro desta classe é criar a nossa conexão com o banco de dados, que também é muito simples. São por aí somente algumas linhas de código. Então, antes de começarmos a criar, ok, vamos aqui começar a colocar os nossos parâmetros. Primeiro vamos definir o que é necessário para criarmos a nossa conexão. Vamos criar aqui algumas variáveis, algumas constantes, nesse caso seriam constantes. Então vou colocar aqui private final. Nós usamos o final quando queremos que a variável seja uma constante, ou seja, a gente não consiga alterar o seu valor, ok? Então final, primeiramente vamos querer, tudo vai ser string, vamos querer o driver, ok? Vamos precisar do driver. Depois do driver, vamos precisar do host. O driver é o que a gente vai importar agora no Java. O host é onde estará hospedado o nosso banco de dados. Depois vamos querer o user do banco de dados, a senha que a gente estará usando no banco de dados e colocar aqui DB, que é o nosso banco de dados. Então aqui ele está a dar este erro, porque eu ainda não atribuí valores para essas minhas variáveis, ok? Então vou iniciar. Mas antes disso eu vou criar um construtor, um método construtor, public conectar, aqui, public conectar, e vou atribuir esses valores aqui mesmo. Então, ou também o que eu posso fazer seria, ok, eu queria inicializar automaticamente com o Alt Enter, mas não vai ser necessário. Então, primeiro para o driver, this.driver vai receber, vamos colocar aqui um certo parâmetro, mas antes de eu colocar o parâmetro vou copiar para todos,
this host, this user, this senha e this db, ok? Então aqui para o meu driver, eu vou colocar o caminho do meu driver, caminho do meu host, por aí. Por exemplo, o user. Primeiramente, eu sei que o user, já sabemos que o user sempre é o root, né? No MySQL é o root. E a senha eu vou colocar aqui a minha senha, vou informar a minha senha. Então, o meu banco de dados vai ser aquele que nós criamos ontem. Ok? Desculpe, na última aula, que acho que foi chat app, certo? Acho que foi assim, chat app. Então, no host, antes vamos colocar o drive. Então vamos vir aqui no libraries, que é biblioteca. Clicar aqui. Head library. Para adicionar uma biblioteca. Vamos ver. Então está aqui. Para quem estiver a usar o NetBeans IDE, né, 8.1, 8.2, ele já vem aqui com esse MySQL JDBC driver. Então vamos adicionar. Então nós adicionamos aqui, nós podemos ver que está aqui. Então, se quisermos saber, essa é uma dica para vocês saberem qual é o driver, o que a gente vai colocar aqui no driver. Conseguem ver este primeiro diretório aqui com .mysql.jdbc. Este aqui vai ser o nosso driver, ok? Este aqui vai ser o nosso driver. Então, vamos usar isso para o nosso driver. Se formos abrir aqui, é aqui onde está o nosso driver. Nós queremos ter acesso a esta classe do driver, ok? Então, aqui dentro vamos colocar aqui com .mysql.jdbc.driver com T maiúsculo, driver, ok? Então primeiro entramos, quer dizer, queremos entrar nesse diretório, que é este aqui, e depois queremos aderir a essa classe aqui, que é esse ficheiro driver, ok? Então no host, primeiramente o que a gente vai colocar, nós queremos entrar no local em que o nosso banco de dados ou na nossa conexão vai estar estabelecida. Então, primeiramente, nós vamos colocar aqui JDBC, MySQL, duas barras, né? Que será o caminho. Então, o que a gente quer é localhost, que está hospedado na minha máquina, podia ser 127.0.0.1, como eu já mostrei isso a vocês, ou podia ser o IP de uma outra máquina que o nosso banco de dados está hospedado, mas que essa máquina também esteja na nossa rede, né? Pode ser uma rede local ou pode ser a internet, mas a gente tem que conseguir ter acesso ao IP desta máquina. Então, depois disto, perdão, eu vou colocar aqui a porta, né? Lembram que nós fizemos isso também no servidor? Temos que usar depois uma porta. Então, a porta que normalmente, primitivamente, o MySQL Core é a porta 3306, ok? Depois, aqui nós vamos querer concatenar com o nosso banco de dados, ok? Então, primeiramente, vamos criar o nosso método que servirá para fazer a conexão. Então, aqui vamos colocar public connection. Ele vai ter que nos retornar uma conexão duas vezes aqui. O connection que a gente quer é esse aqui, tem que ser o Java. Esse que eu não pode ser este, tem que ser este, do próprio Java, né? E não este que a gente importou com o driver, ok? Então vai ser este aqui. Nós queremos este, connection. Vou dar um nome de connect, assim, ok? Ele aqui quer um retorno, mas antes disso o que eu vou dar é que eu vou dar um class ponto for name. Ele tem que pegar aqui o driver, ok? O driver aqui. Ele está a pedir agora uma exceção, mas antes disso eu vou retornar um driver manager, aqui, driver manager ponto get connection, ok? Get connection. Então o que ele quer aqui, primeiramente ele quer o host, depois ele quer o user e finalmente ele quer a senha, ok? Mas aqui no host eu vou concatenar com o banco de dados, que é o DB, ou seja, basicamente é a mesma coisa que eu colocar o nome do banco de dados aqui, ok? No final, é isso que está a acontecer aqui. Então eu vou aqui
lançar um try cache. Então este também posso vir aqui fazer um multicache. Aqui vou adicionar este aí dentro. E aqui ele quer um retorno, já que este retorno está dentro do try, vamos fazer com que retorne nulo. Basta tudo isto dar errado, vai retornar nulo. Return null, ok? Então já criamos basicamente a nossa conexão, ok? Já criamos a nossa conexão aqui multicache. Já criamos a nossa conexão. São essas duas linhas para a conexão, contando que o próprio método tem que ser com retorno. Então aqui vamos criar agora, a seguir, é um método para desconectar. Aqui nós conseguimos conectar, temos que ter um método para desconectar. Já que no nosso sistema vai haver muito acesso ao banco de dados, por exemplo, para buscar mensagens em tempo real, isso vai fazer com que o nosso banco de dados tenha muitas requisições. E se for a mais de 100 requisições, isso pode quebrar o nosso banco de dados. Então, sempre que alguém for a fazer uma conexão no banco de dados, após ele terminar a requisição, ele tem que desconectar a fim de se criar uma nova conexão e assim o banco de dados estar sempre livre, ok? Então, vou fazer aqui public já vai ser um método sem retorno. Public void desconnect. Vou chamar de desconnect. Primeiramente, o que eu quero desconectar? Eu vou querer desconectar a própria conexão, ok? Por aqui connection. Com. Então, se vou dar aqui uma condição, se o com for diferente de nulo, ou seja, se existir uma conexão, então esta mesma conexão fecha, ok? Então ele aqui que é para eu lançar, vou lançar uma exceção. Então este mesmo também eu vou copiar de novo duas vezes aqui. Esse desconectar aqui vai servir para o prepared statement. Depois eu vou explicar o que é o prepared statement aqui. Prepared statement, um PS aqui, então vou copiar somente aqui. Se existir uma conexão, fecha. Desculpa, se existir um prepared statement, ele fecha. Prepared statement é basicamente, vocês viram como quando a gente criou o nosso banco de dados, aquele campo, aquele espaço que a gente coloca as nossas sintaxes, o select, o create, aquele espaço que a gente usa os nossos códigos SQL aqui é o que chama-se prepared statement. É esse espaço que a gente também cria aqui. E esse espaço a gente sempre tem que fechar. Quando a gente usa, temos que fechar, ok? Então depois vou copiar de novo para o result set. Vou explicar também o que é o result set. Nós criamos este agora. Era result set areas. Ok. Aqui. O result set é nada mais nada menos que uma classe que serve para, depois que a gente usa o prepare statement, que esse prepare statement usa a conexão, aqueles dados que a gente consegue receber. Por exemplo, se a gente faz um select, nós vamos buscar uns certos dados do banco de dados, certo? Então esses dados, quem consegue converter esses dados SQL para os dados de Java, quem consegue fazer isso é o result set, é que converte os dados, consegue organizar os dados a fim de a gente conseguir coletar esses dados, ok? Coletar essa informação que vem do banco de dados. Quem faz isso é o result set, como o nome já diz, definição de resultados, ok? Ok, já temos aqui a nossa conexão, não voltaremos mais a mexer nessa conexão. Aqui eu vou colocar a minha senha, se você tiver uma senha, você também colocará a sua senha, ok? Bem, a classe conexão já está feita, então agora o que é que vamos fazer? Vou fechar esta aqui. Então venho aqui em DAO, vou criar o nosso primeiro DAO. Então primeiramente vamos trabalhar com o DAO do cliente, certo? Vamos chamar aqui cliente DAO. Finalizar. Então é aqui onde a gente vai fazer as operações do banco de dados para o cliente. Então primeiramente o que é que a gente vai querer? Vamos criar um método aqui, um public void, vamos chamar de cadastrar, porque já que estamos na classe cliente, já sabemos que queremos cadastrar o cliente, não vai ser cadastrar, ou mesmo podemos fazer com que seja sign up, lembram como a gente criou lá no cliente, sign up, ok? Então, o que é que vamos fazer? Vamos chamar a nossa conexão, precisamos de uma conexão, ok? Então, vamos por aqui um connection, primeiramente chamamos classe conexão com, vai receber nova conexão,
não vai receber nova conexão. Primeiro vamos chamar o nosso conectar, né? A nossa classe conectar também. Antes disso, está aqui conectar, chamar de conectar, vai ser igual a novo conectar, new conectar aqui. Então essa conexão vai receber o conectar.connect, ok? Tá aqui sem erros, fiz. Depois disto, vamos chamar o prepare statement. Prepare statement, ok? É esse que a gente precisa. Vamos chamar de PS. Vai receber nulo a princípio, ou seja, por enquanto não vamos fazer nada com ela, ok? Tá aqui PS. Gosto do espaço aqui. Então, nós não vamos precisar, como estamos para definir somente, estamos para definir aqui algo no banco de dados, estamos para inserir um valor, nós não queremos buscar dados de lá, então não vamos precisar do result set. Então, depois disso agora, o que vamos fazer é chamar o PS, né, que vai receber dentro da conexão aqui um prepared statement, que é aqui onde vai ficar a nossa sintaxe SQL, ok? Então vamos aqui dar um try catch. Fiz. Temos aqui um try catch. Agora aqui dentro vamos, depois disto, o que é que vamos fazer aqui? Nós queremos inserir um dado para o banco de dados, certo? Vou fechar aqui. Ajustar este. Então, nós queremos inserir um dado no banco de dados. Então, vai ser um insert into. Nós queremos agora o nome da nossa tabela. Na conexão nós já informamos o banco de dados, então aqui já não é mais necessário a gente informar o banco de dados, mas sim a tabela. Insert into o nome da tabela. Qual é o nome da tabela para cliente? Esse aqui é client. Insert into client. Aqui nós queremos inserir o nome, queremos inserir o telefone, queremos inserir e-mail e o endereço, certo? Aqui. Eu chamei de address. Ia dar um erro já. Address, certo? 1, 2, 3, 4, 5. E o ID, ele como é um auto-incremento, como a gente informou na aula passada, não precisamos colocar o ID aqui. Então, se não me engano, tem a data que o cliente foi criado, mas não tem. Então, aqui, values. Então, vou quebrar a linha. Vou colocar aqui values, ou seja, os valores que eu quero colocar lá dentro. Values aqui. Values. Então, eu vou colocar 4 parâmetros. São 4 parâmetros aqui, então vou colocar 4 parâmetros aqui também, com ponto de interrogação, ok? Eu vou mostrar para que serve isso. Tem várias maneiras de eu colocar esses dados, mas eu vou colocar o ponto de interrogação. Neste ponto de interrogação aqui, serve para identificar, são variáveis nesse caso, né? Que servem para identificar o espaço de cada uma. Cada ponto de interrogação serve para cada um desses parâmetros nomeadamente, ok? Então, primeiramente, eu quero aqui no P, vou chamar o ps.set string. Já sei que todos esses são string. Quero definir o string. Qual string? Quero o primeiro parâmetro, ok? Tá aqui como está escrito aqui, parameter index. Quer dizer que estou a definir cada parâmetro aqui. Então, se, por exemplo, fosse uma variável que recebe um número inteiro, eu ia vir aqui e ia dar um set, por exemplo, int, ok? Se fosse um double, ia ser um double. Se fosse um date, por aí. Então, vai ser aqui set string, ok? Então, para o primeiro parâmetro. Então, o que eu quero que venha aqui no primeiro parâmetro é o nome, né? Então, depois aqui eu vou ver onde vou vos informar como é que a gente vai receber esse nome. Então, depois eu vou colocar aqui para cada um deles, 2, 3, 4. Ok? Então, o que eu quero ter aqui é aquilo que vem do cliente. O cliente envia o quê? Se vamos já perceber aqui, no cliente, os dados que o cliente informa estão neste modelo, neste objeto cliente. Esse objeto cliente entra no user, do user vai para o request, do request vai para o servidor, né? O servidor recebe aqui, como podemos ver, recebe aqui, até melhor, ele recebe o servidor, deixa cá ver, o servidor recebe aqui, né? E entrega isso para o request faz um cast, tira, né? E entrega ele para a classe cliente. Então é daqui onde vai vir, do cliente, ok? Era só isso que eu queria mostrar, que vem do cliente. Então vamos vir aqui, vamos dizer que a pessoa tem que informar aqui no parâmetro o cliente, ok? O cliente, este cliente aqui,
que vem do modelo, ok? Cliente. É daqui onde vão vir os valores. Então, primeiramente aqui você cliente. Lembrou que a gente fez no nosso, na nossa classe aqui em cliente, nós criamos getters e setters. Se eu quero definir o nome, é o set, como eu usei aqui. Definir o nome com set. E se eu quiser buscar este nome, eu vou fazer o get, ok? Então, venho aqui, cliente.get nome. Então, faço o mesmo para todos. Cliente.get telefone, cliente.get e-mail e finalmente cliente.get endereço. São esses 4 somente que existem, assim como a gente definiu aqui, são somente 4. Okay? Já está sem nenhum erro. Então vamos fazer com que a conexão execute agora esta linha, né? Então vamos por aqui ps.execute, tá aqui logo execute, ok? Não, aqui vai ser, como a gente quer fazer uma alteração no banco de dados, tem que ser execute update, ok? Se fosse somente para fazer uma seleção para buscar dados, somente seria o execute, mas aqui nós queremos fazer um execute update porque queremos modificar o banco de dados, queremos criar uma alteração lá dentro, ok? Aqui, ok, somente um problema. Agora, depois disso, pelo menos aqui já sabemos que vai estar a fazer uma inserção, então como é que vamos ter que chamar esse método agora dentro do servidor. Então, vamos comentar este aqui. Então, vamos deixar assim. O que vai acontecer agora, após ele receber o cliente, ele tem que fazer esta operação. Então, o que ele vai fazer? Vamos chamar aqui cliente DAO. Vamos chamar o cliente DAO aqui. Cliente DAO. Vamos sim chamar de, sei lá, cliente DAO melhor também. Eu sei que vai ter vários clientes DAO. Ok, cliente DAO. Vai ser, vamos receber no cliente DAO de novo, cliente DAO new. Tá aqui cliente DAO. Eu criei um método. O único método que eu tenho está aqui, o sign up. E automaticamente ele já recebeu o cliente, ok? Ele já recebeu o cliente. Basicamente, só assim ele já vai estar a fazer a inserção de dados, ok? Estou aqui no meu banco de dados, né? Eu vou usar o meu banco de dados para poder verificar se as inserções estão a ser realmente realizadas ou não. Estão sendo realmente realizadas ou não. Então vou colocar aqui um use chat app. Realmente é isto. Vou fazer aqui um show tables, né? Então aí as nossas tabelas. Então o que eu quero fazer é um select all from client, ok? Se realmente não tem nada, então vou fazer aqui um desk só para ver se são aqueles dados que a gente realmente colocou lá. Desk client aqui. E realmente são esses 4. Este aqui é automático, como está escrito aqui, auto increment, ok? Então vou voltar para cá, vou fazer o meu primeiro teste. Vou correr o servidor aqui, vou correr o cliente, sign up, vou por aqui, teste 1, telefone 8 este 123 12 assim, um e-mail qualquer, teste@gmail.com, o endereço vai ser ttmz, por exemplo, senha 1234 e aqui, terminou. Vamos ver se aqui teve algum erro. Teve algum erro. E este erro vem do MySQL. Tá aqui. Não conhece a coluna address. Então o que significa que pelo menos ele chegou aqui no servidor. Do servidor foi para o cliente DAO, ok? Então ele não está a identificar esta coluna. Eu me lembro também, estou a lembrar agora que eu daquela vez coloquei com duplo D. Então aqui eu coloquei somente com um D. Como podemos ver aqui, duplo D, ok? Ou seja, se ele passou por nome, telefone, e-mail, está tudo correto, somente o address é que está a complicar. Então vamos aqui, vamos rever e coloco aqui o duplo D, ok? Vou de novo o servidor primeiro.
em seguida o cliente. Ok, sign up, de novo teste, este, ok, um exemplo, um e-mail teste@gmail.com, tem que ser um arroba, endereço tete, mz, senha 1234 e aqui fechou, e aqui também não deu nenhum erro. Vamos porém ver se está correto ou não. Então eu vou voltar a fazer um select. Como podem ver, a inserção foi feita com sucesso, ok? Foi feita com sucesso, está aqui. Ele inseriu, agora foi exatamente o que a gente fez. Ok. Fora disto, eu percebi que nós precisamos de ter umas... Eu disse que a gente primeiro, e depois disso a gente tinha que fazer a desconexão, certo? Vamos então chamar aí no conectar. Vamos desconectar primeiro com e desconectar também este aqui, ok? Então eu vou colocar uma mensagem aqui no servidor, colocar uma mensagem para mostrar que o cliente está a fazer qual serviço. Então vamos colocar este aqui, vamos dizer server, certo? Server. Então o que é que vamos dizer? Vamos dizer que há cadastro de cliente, ok? Então aqui também, quando estiver a fazer o login, ele também tem que dizer a mesma coisa não, mas também tem que dizer algo semelhante. Vai ser aqui server, vai ser aqui login de cliente. Então depois disto, quando eu crio este cliente, eu sei que isso está certo? Então, eu venho aqui em cliente. Assim que eu criar um cliente, ele tem que engatilhar e criar também um usuário automaticamente, certo? Então, o que vai acontecer aqui é que eu tenho também que criar um método somente para fazer a inserção do usuário. Normalmente, nós podemos criar um trigger no banco de dados, ok? Mas isso será para as nossas próximas aulas do banco de dados um bocado mais avançado. Mas aqui vamos fazer uma trigger automática com os próprios métodos do MySQL, ok? Então vou copiar todo este método aqui. Desculpa, o método do Java. Então vou copiar todo este método. Vou pôr aqui create user. Então aqui no user ele tem que receber o user também, certo? O user. Então, esse user virá de onde? Virá daqui. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho que importar este. Então, no user somente eu sei que é usuário e senha. Então, vou apagar este. Então, aqui vamos colocar insert into user. Usuário e senha. Username, chamei de username. E senha. User. Não é get name, mas sim get user. E para este user, get senha, certo? Ok. E aqui também somente tem que ser 2 parâmetros, senão ia dar um erro. Se aqui são 2, aqui devem ser 2, aqui também devem ser 2. Ok? Insert into user, username, senha, por aí. Então, após este aqui for criado, então ele tem que chamar este create user, ok? Create user. Ele chama esse create user, mas create user eu posso primeiramente colocar aqui. Depois dele desconectar toda essa operação do create client, ele vai chamar o create user. Então este user, ele está a pedir um user, esse user tem que vir daqui. Por aqui user, ok? User. Então aqui no cliente, ele também está a pedir o user. Então vamos informar aqui o user também. O user 1. Então, como eu sei que aqui dentro do user tem o cliente, eu podia somente informar o user aqui, somente o user. Aqui também seria somente o user. Deixa eu fechar as abas que não utilizaremos agora. Eu também aqui somente informaria o user.
Aqui eu já faria o user.getClient.getNome, mas assim fica mais fácil de entender, ok? Já que a gente fez a separação lá, assim fica mais fácil de entender. Então, o que eu vou fazer agora, quero fazer um outro teste. Então, vou fazer um select aqui, um select all from user. Então, eu vou fazer um desk, também um desk user. Para além do usuário e senha, também tem um ID cliente, quer dizer que como é uma chave estrangeira aqui, ele é uma chave estrangeira, tem que vir aqui, este código aqui, que nós criamos aqui, tem que vir aqui. Então aqui isso nos dá mais uma outra demanda, ok? Temos uma outra demanda. A nossa demanda é, após criarmos este novo cliente, ele tem que buscar, tem que pegar o seu ID, ok? Então vamos criar um outro método, esse vai ser um método mais simples, um outro método aqui, vou copiar este novo, já que recebe, começa da mesma forma aqui e vai ser get client ID, ok? Get client ID. Ok, aqui vou tirando este, tiro este também, ok? Aqui eu vou acrescentar, porque eu agora quero buscar um dado. Lembram que eu disse que o result set serve para buscar, armazenar os dados do MySQL e trazer para o Java. Então vou pôr aqui o result set. Tem result set é esse. A princípio também nulo. Então aqui vamos mudar este para um select ID. É necessário, às vezes, em vez de fazer select all, se você somente quer o ID, tem que informar que somente quer o ID. Isso a fim de não pesar muito o SQL ao fazer o processamento, ok? Select ID from client. Sempre que é tabela eu gosto de colocar entre aspas simples, mas essas aspas itálicas. Select ID from client. Temos que dar uma condição, não queremos selecionar todos os IDs, então queremos somente aquele ID que a gente acabou de criar. Onde, where, select ID from client, where, vamos usar algo único que este ID vai ter, que este cliente vai ter, que a gente pode usar para nós. Where, telefone, né, igual a este parâmetro, or, o e-mail também, igual a este outro parâmetro. Estes parâmetros vamos informar aqui, ps.setString do primeiro e do segundo. Aqui. Então, de onde vão vir esses parâmetros? Esses parâmetros vão vir daqui. Primeiro, vamos dar um string, telefone, string, e-mail. Então, o primeiro parâmetro é para o telefone. Aqui, telefone. E o segundo parâmetro é para o e-mail. Ok? Depois ele vai ter que nos retornar o ID. Então, aqui vamos colocar uma condição, um loop, enquanto rs, aqui temos que, primeiro, antes disso, tem que fazer um rs, ponto, desculpa, aqui vai ser rs, recebe ps.execute, que vai ser execute carry, ok? Execute carry. Então, enquanto rs.next, enquanto se tiver sempre um valor dentro do rs, isso é rs next, quer dizer que lá tem o que a gente quer, né? Se tem o que a gente quer, ele tem que retornar este rs.get, rs.get int. Então, se eu quero o id é um int. O que está escrito lá? O que é que eu quero? Né? Tenho que informar a coluna aqui. Eu quero o id, ok? Que é este aqui, basicamente. Então, aqui eu sei que somente vai me retornar o id. Ok? Quero o id. Então, eu tenho que armazenar este result set em algum valor para poder retornar todo esse método como uma int. Então, eu vou tirar do void para não ser mais vazio, mas vai retornar uma int agora. Então, aqui vou criar uma int id, certo? Que vai primeiro ser 0. E aqui dentro, id recebe esta rs, ok? Então, depois o que ela faz, desconecta. Depois vai ser rs, desculpa, retorna, e retorna o id.
ok? Aqui ele quer que retorne, se retorna nu, pode ser 0 então, vai ser 0, okay? Se não tiver nada ela retorna 0, ok? Retorna 0. Então aqui dentro já temos o user, ok? Então depois do user nós queremos agora ter o ID. If, então o que vamos fazer? Vamos trazer get client ID. Se o client ID agora está aqui, vai ser o client.get telefone, queremos este. Ou podíamos fazer de uma forma mais chique, string telefone, vai ser assim, cliente.get telefone e cliente.get e-mail. Aqui vou mudar também para e-mail, ok? Se o que for a vírgula for maior que 0, ok? Se for maior que 0, então pode criar um novo usuário. Senão ele não vai criar um novo usuário, ok? Então aqui ele também tem que receber este ID aqui, tem que receber este ID. Então vamos colocar aqui int ID. Este int ID vai receber este. Aqui vai ser somente ID. Se o ID for maior que 0, então cria o outro. Aqui ele está a pedir para informarmos o ID. Mais algum problema? ID, ok. Ok, tá bem. Aqui no user não informamos o ID ainda. Int ID. Ok? Int ID que vamos usar aonde? Aqui no ID client. Vamos criar um outro parâmetro. E aqui também criamos uma definição para esse parâmetro. Agora vai ser a setInt, já é um número inteiro. No terceiro parâmetro queremos o ID. Daqui ele já pegou automaticamente. Agora vamos fazer o teste para ver se funciona o que a gente fez agora. Primeiro vou correr o servidor, depois eu vou correr o cliente. Aqui, sign up, nome vai ser teste2, telefone este, ok? Depois o e-mail teste2@gmail.com. Aqui, ok. O endereço vai ser agora Beira MZ, ok? Senha 1234. Terminado. Aqui também 100 euros. Vejam agora, aqui mostra uma mensagem. Server, cadastro cliente, para mostrar o que o servidor está, em que serviço o servidor está a correr. Então vamos ver lá no banco de dados. Aqui no user, já temos o user aqui. Vejam aqui. Vou também fazer um select do cliente. Veja que conseguimos criar o segundo cliente. Este que é o teste 2. O ID é 2. Ele conseguiu pegar esse ID e colocou este ID no usuário. Está aqui. Então, sempre que a gente criar um novo cliente, esse novo cliente vai ter aqui a chave estrangeira. E a chave estrangeira sempre tem que ter na tabela principal. Por exemplo, aqui nunca pode ser 3 porque não temos o 3 aqui. Somente aqui pode aceitar 1 ou 2. É por isso que nós não podemos apagar, né, na tabela principal algo que estamos a usar na tabela compartilhada. É por isso que isso sempre dá problema, ok? Primeiro temos que apagar nesta tabela e depois temos que apagar nesta tabela, ok? Assim já conseguimos fazer a inserção do dado no banco de dados. Então, o que acontece aqui, esta é a mesma lógica que a gente vai fazer para as mensagens, ok? Essa é a mesma lógica que a gente faz para as mensagens. A gente consegue já enviar as mensagens para o cliente, para o servidor faz isso para o banco de dados. Então, agora já conseguimos fazer o cadastro do cliente. Agora vamos fazer o login, ok? Vamos fazer o login e aqui no servidor, após ele ter feito esta operação, ele tem que já informar para o cliente que o cadastro foi realizado com sucesso, ok? O cadastro foi realizado com sucesso e depois
Se tiver uma boa resposta lá, ele tem que já levar o cliente para fazer o login. Então eu vou dividir essa aula em dois, para não ficar muito longo, porque já está ficando muito longo, quase 1 hora. Então vamos ter continuidade dessa aula no próximo vídeo, ok? Eu vos vejo no próximo vídeo.